E aí, galera, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje a gente vai corrigir aquelas atividades que eu passei para vocês na última aula, no dia 27/4. Então aqui no meu mural, né, eu coloquei para vocês quais que são aquelas atividades que eu gostaria que vocês fizessem. Então no livro físico é o Pense a Respeito, da página 82, 84 e 85. E pelo livro digital, ou pelo livro digital, né, se vocês tiverem um livro digital, aqui está as referências para esse livro, ok? Então a gente vai fazer essa correção. Eu já vou abrir aqui o livro interativo para facilitar aqui a nossa correção, tá? A primeira questão, então, ela está falando aqui, né, ela é da página referente da página 82, eu pensei a respeito da página 82. Então vamos lá. Aqui está falando sobre solubilidades de determinadas substâncias. Então aqui está falando a solubilidade por 100 gramas de água a 20 graus de várias substâncias e a solubilidade destas mesmas substâncias, só que numa temperatura um pouco maior, a 50 graus. Se a gente for analisar, tem substância que aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade, como aqui no caso do hidróxido de sódio, certo? Já o cloreto aumenta, mas muito pouco. Ó. Ele aumenta em 1 grama a mais. Né? Agora, tem substâncias, se vocês observarem aqui o carbonato de lítio, a tendência dele é diminuir a solubilidade. Então, o que vai determinar a solubilidade de uma determinada substância em água? Primeira coisa, é a água. A quantidade de água que é colocada, ela vai interferir nesses valores. Por isso que todas essas substâncias foram marcadas em laboratório, foram preparadas em laboratório para 100 gramas ou 100 ml de água. Okay? A segunda coisa, o segundo fator, tem a ver com a temperatura. Então, para aqueles sais que aumentando a temperatura, a solubilidade aumenta, é chamado de endotérmicas, de soluções endotérmicas. Agora, aquelas que, se você aqueceu, você aumentou a temperatura, mas a solubilidade caiu, aí já é um outro tipo de dissolução, que é a exotérmica. Tá? Então, nesse caso, por exemplo, do hidróxido de sódio é endotérmico e do carbonato de lítio é exotérmico. Certo? Então, a gente já vai para a página agora 84. Vamos andando aqui. Tinha até uma aula prática aqui, né, anterior. Isso daqui é relativo a uma aula prática. A gente vai fazer essas aulas práticas retornando à nossa aula física, tá? Aqui a gente cai, então, na questão da página 84, tá? Também um pense a respeito. Aqui eu coloquei uma tabela de solubilidade do nitrato de potássio em 100 gramas de água. E se a gente for observar, ó, a cada temperatura, né, eu estou aumentando aqui em 10 graus, eu estou observando que esses valores estão aumentando. Então, como é que a gente classifica essa dissolução? Ela é endotérmica. Né? Então, aumentou a temperatura, aumentou a dissolução desse sal, certo? Eu quero que vocês analisem esses dados para saber se esta informação fala sobre uma solução saturada, ou se ela é insaturada, ou se ela é supersaturada, enfim. É aquela classificação que eu já passei para vocês numa aula, né? Falando sobre quantidade de soluto dissolvido. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, eu tenho 10 gramas de sal, né, desse nitrato, em 100 de água, a 0 grau. Tá vendo que aqui, então, minha referência é 0 grau. Quanto que ele consegue dissolver em 100 gramas de água? Quanto que ele consegue dissolver em 100 gramas de água? 13,3 gramas. Se vocês colocarem 10 gramas, é óbvio que eu vou conseguir dissolver mais um pouco. Né? Então, eu classifico essa solução aqui como insaturada. Então, na minha primeira classificação, ela vai ser insaturada. Certo? Então, a gente vai anotando aqui, ó, a primeira, ela vai ser insaturada. Ok? Eu vou colocar 100 gramas de sal em 100 gramas de água mais a 50 graus. Então, a 50 graus, quanto que ele consegue dissolver? Ele consegue dissolver 85,5. Ora, se ele consegue dissolver até 85,5 e você colocou 100, a gente vai observar que vai precipitar, né?
85,5 vão estar dissolvidos e vai sobrar algumas substâncias no fundo. Então a gente classifica isso como saturada com corpo de fundo. Ok? Que a gente coloca aí na sigla, né? SC, saturada com corpo de fundo, certo? As questões da página ao lado ainda continuam aqui, ó. Eu tenho 55 gramas de sal em 50 de água. Agora eu já diminuí a metade de água. Então, se eu diminuir de 100 gramas de água para 50 gramas de água, a solubilidade daquele sal também vai cair pela metade. Vamos ver quanto que ele consegue dissolver em 60 graus? Em 60 graus, ele consegue dissolver, ó, 110. Qual que é a metade de 110? 55, né? Então, ele vai conseguir dissolver os 55. Exato. Então, na terceira opção, eu só tenho uma solução saturada. Ela chegou no limite. Ela chegou no limite certinho. Ok? Na questão, na letra D, está falando que você colocou 210 gramas desse sal, mas em 1000 de água. Então, eu multipliquei por 10 vezes. Então, vamos saber qual que é essa solubilidade aqui se eu tiver que aumentar 10 vezes. Então, está falando aqui que eu teria, né, a 10 graus, eu teria 20,9. Se eu for multiplicar por 10, vai ser 209. Eu consigo dissolver até 209, certo? Então, eu coloquei 210, então vai sobrar, né? Vai sobrar uns gramas aí a mais. Então, essa solução é saturada com corpo de fundo, vai precipitar, porque eu consigo dissolver só até 209. E por último, 3 gramas de sal. 3 gramas de sal a 25 de água. Ou seja, se 100 gramas de água, vamos ver quanto que ele consegue dissolver em 100 gramas de água. A 0 graus, ele consegue dissolver 13,3. 13,3, mas 100 gramas de água. 25 gramas de água, eu vou dividir por 4. Então, eu tenho que dividir 13,3 por 4. Então, isso daí vai dar aproximadamente para mim 4 gramas para cada 25 de água. Tá? Quanto que foi colocado lá na solução? Foram colocados 3 gramas. Então, se eu consigo dissolver até 4 e eu coloquei 3, então eu consigo dissolver de boa essas 3 gramas. Né? Então, a minha última classificação aqui é insaturado. Certo? Na questão 2 é para vocês montarem um gráfico de temperatura versus solubilidade. Então, vocês vão pegar esses valores aqui dessa tabela, das ordenadas e das abscissas, e montarem um gráfico. Tá? Ali quer que vocês preparem um gráfico. Eu vou colocar a resolução dessa questão aqui, já da questão 2, no gráfico, já pronta. Ó. Tem que voltar aqui, só voltar isso. Aqui nesse chapéuzinho aqui a gente tem no livro digital as respostas, tá? Então tá aqui a questão 2, ó. Elas foram colocadas as temperaturas para esse nitrato de potássio e a cada temperatura tem uma certa quantidade desse sal dissolvido. Então vai desde 0 grau, 10, 20, 30 e assim por diante. E foi criada uma curva. Qualquer região que estiver acima dessa curva é chamado de supersaturada ou saturada com corpo de fundo. Qualquer ponto que vocês marcarem em cima dessa curva, ela é uma solução saturada. E qualquer ponto que estiver abaixo dessa linha, qualquer ponto que estiver aqui, seria a região da minha solução insaturada. Ainda não chegou no limite de solubilidade. Ok? Bom, aí agora a gente vai para a questão da página 85, para a questão da página ao lado. Aqui, se pense a respeito, a gente vai colocar para vocês aqui alguns conceitos, tá? Então, eu quero que vocês definam para mim, isso daqui eu já passei para vocês, né? O que é uma solução insaturada, o que é uma solução saturada sem corpo de fundo e uma solução saturada com corpo de fundo. Então, insaturada é que ainda não atingiu o limite de solubilidade. Né? A saturada com corpo de fundo, ele atingiu o limite de solubilidade e passou, foi além da quantidade de sal dissolvido. Solução saturada sem corpo de fundo, como é que a gente prepara? A gente coloca bastante daquela substância, espera aquele corpo de fundo assentar, filtra-se aquela substância e o filtrado a gente separa. Aquela solução que foi filtrada é a saturada. Tá?
Eu quero que vocês definem o que é uma saturada sem corpo de fundo. Então, obviamente, a gente já falou, é aquela que chegou no limite de solubilidade, tá? Não pode colocar nenhum grãozinho a mais que ele vai depositar o fundo, certo? E o que acontece, geralmente, quando aquecemos uma substância saturada com corpo de fundo? Depende. Se essa substância ela aumentar a temperatura, aumentar a solubilidade, aquele corpo de fundo ele pode desaparecer, ok? E aqui, na última questão, eu quero, analisando a minha solubilidade aqui de várias substâncias, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei vários sais. Na página ao lado tem o restante desta aula prática. Isso aqui a gente pode até testar isso em laboratório, né? Eu estava perguntando qual destas soluções aqui é que é saturada sem corpo de fundo. Se eu sei que a solubilidade do sal de cozinha é exatamente 36 gramas para cada 100 ml de água, então a minha resposta aqui é a letra C. Então eu vou colocar 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água e todos esses 36 serão dissolvidos. Ok? Quando nós retornarmos, nós faremos uma solução supersaturada. A gente vai trabalhar com uma solução supersaturada com acetato de sódio. Aí vocês vão perceber que todas as vezes que vocês colocarem um excesso de sal, esse excesso dissolver, porque a temperatura aumentou, e a gente deixar esse sistema resfriar, a gente vai observar que esse sistema, à medida que ele esfrie e a gente perturba o sistema, aquele sal que estava todo dissolvido, ele surge formando o meu corpo de fundo. Então a gente vai fazer uma aula prática quando a gente retornar sobre a formação de uma solução supersaturada. Ok, pessoal? Então nós resolvemos todas essas questões aqui do nosso mural. Beleza? Abração aí para vocês, moçada.